Fala aí, pessoal do Tudo da Bola, tudo bem? Primeiro jogo da Copa do Brasil e já foi um esculacho, né? Já foi uma dominância do início ao fim da equipe do Flamengo. O Grêmio praticamente atingiu o Flamengo a trocar passes. Preocupante para o Renato, que já sai com uma derrota, né, e uma desvantagem de 2-0 para jogar no Maracanã. Mas antes de falar mais sobre o jogo em si, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Dê o seu like, compartilha esse vídeo para todo mundo, para a sua família, para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo do futebol, né? Para zoar aquele seu amigo gremista, eu então, para também vangloriar, né, a belíssima vitória do Flamengo em cima do Grêmio de Renato Gaúcho, né? E quem puder também aí colaborar ainda mais, dá aquele pix que está passando aqui embaixo, né? Aquele pix Salvador que ajuda muito a gente, né, de melhorar, trazer mais informações sobre o seu clube de coração, principalmente Botafogo, Vasco, Flamengo e o Fluminense, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo de ontem, que é até tranquilo falar sobre o jogo de ontem, porque eu já tenho que falar do Flamengo, né? Porque o Flamengo, ele começou até um pouco nervoso, né? As chances que o Grêmio teve ontem foi, na realidade, foi as chances que o Flamengo criou para o Grêmio, né? Teve uma bola perdida que eu vou colocar aqui como lance de perigo, mas é para ter atenção, né? Que acaba perdendo a bola, vai no pé do Soares, e o Soares do meio do campo tenta fazer um gol, e assim, foi perigoso, né? Mas o Flamengo não pode errar isso. Depois foi um erro do Thiago Maia também, que quase deu um gol também para a equipe do Grêmio, mas ontem o Flamengo deu um pouco de sorte nesse lance e o Grêmio novamente não teve a competência de concluir em lances assim que poderia, né, ter melhorado a situação do Grêmio, apesar do que eu achar que esse 2-0 foi até mentiroso, né, da relação com o Flamengo no jogo. O Flamengo poderia ter marcado o terceiro ou quarto e seria tudo tranquilo, não seria nenhum absurdo o Flamengo golear ontem o Grêmio lá na Arena do Grêmio e já sacramentar de vez essa vitória aí contra, né, o tricolor lá no Rio Grande do Sul, né? Um dos erros, né, assim que favoreceu o Grêmio, o Flamengo e deu uma tristeza, né, no Grêmio, foi essa linha de três aí que eles fizeram, porque o Renato Gaúcho colocou três zagueiros, né, mas na verdade o Grêmio se defendia com cinco, né? Ele despovoava o meio de campo do Flamengo, né? Do Grêmio, e deixava o Flamengo com a bola. E, cara, você deixar a bola com o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, é pedir para eles brincarem no jogo, deixar uma liberdade tão boa que quando deixaram ontem para eles dois, é, é, é pedir para eles organizarem o gol, é pedir para tomar gol, né? E foi o que aconteceu, né? E além disso, ainda o Renato Gaúcho fez uma coisa que eu não gosto de fazer quando eu estou treinando as minhas equipes, né? Que é fazer uma marcação individual em certo jogador. Por quê? Você fazer essa marcação você tem que fazer num jogador, quando você, né? Ao meu ver, o que você tem que fazer é num jogador que é mais fixo, né? Diferente do Gabigol. O Gabigol é um jogador que ele sempre se movimenta, sempre sai da área, sempre vai incomodar, sempre vai aparecer no meio de campo ali, armando também. E você botar um zagueiro para
correr atrás dele, aonde ele for no campo, vai abrir um buraco. E foi o que aconteceu no jogo de ontem. Né? E esse zagueiro até acabou sendo expulso, foi o Kahneman. O Kahneman que tinha a única função de marcar e ir atrás do Gabigol aonde ele for. E esse é um dos problemas. O Kahneman, além de ter deixado buracos, né? Porque na hora que você sai, na hora que o Gabigol sai e vai para a lateral, ele tira a marcação dali e faz o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique ou o Wesley mesmo entrarem nesse vácuo, entre aspas, deixado essa abertura deixada pela zaga do Grêmio. E foi assim que aconteceu o jogo todo, né? O Gabigol foi saindo, foi abrindo espaço para outros jogadores, né? Ele até que foi decisivo no primeiro gol, né? Que essa bola veio para o Bruno Henrique aqui e Bruno Henrique só tocou para o Gabigol marcar o gol, voltando a ter aquela famosa fusão que todo torcedor do Flamengo adora, né, relembrar em 2019, principalmente. Então, assim, foram erros de que eu vejo que foram capitais para essa derrota do Grêmio, né? Na hora que você só deixa dois jogadores nesse meio campo, deixando o Soares isolado, você acaba abrindo mão do jogo. O segundo tempo, quando o Grêmio já volta perdendo de 1-0, e poderia ter perdido, está perdendo de 2, porque teve um pênalti muito mal cobrado e muito bem defendido pelo Grêmio, mas muito mal cobrado pelo Gabigol, né? Poderia estar aberto já 2-0, mas acabou o primeiro tempo perdendo 1-0. Quando volta no segundo tempo, já com a troca, faltando 4 minutos, isso é uma outra coisa que eu não faria, né? Eu esperaria o intervalo. Ele, faltando 4 minutos, ele tira o zagueiro, tira o Bruno Uvni e bota o Bitelo. Assim, para que fazer isso agora? Para que você mudar isso? Sendo que você ainda tem um intervalo para explicar muito bem, para não deixar o jogador perdido e para você não mostrar ao São Paulo que como você vai jogar. Fica muito mais fácil a leitura do São Paulo e como você vai jogar, principalmente no segundo tempo, sendo que você deu 4 minutos grátis de como você pensou na sua formação, né? Que sinceramente não ia mudar nada os 4 minutos para o intervalo, que foi isso que aconteceu. Já no segundo tempo, o Grêmio voltou nervoso, o Grêmio voltou, foram 16 minutos de jogo, de briga, discussão e de nada de bola rolando. Né? Foi um jogo chato, foi um jogo ruim para quem gosta de futebol e tudo, para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do Grêmio mesmo, que estava querendo empate. Né? Não queria ficar ali aquela enrolação, estava perdendo o jogo dentro de casa, que é muito difícil você virar aqui no Maracanã, mas o Grêmio entrou nervoso, entrou reclamando, Soares, todo mundo reclamando muito, até que chega na expulsão do Kahneman. Muito bem expulso, tá? Não tem o que falar. E aonde ele dá esse carrinho é o que mostra que ele faz essa marcação individual, só que o, o Gabigol ele sai muito. Ele saiu. O Kahneman ele deu um carrinho no Everton Ribeiro no meio do campo. Ele foi expulso no meio do campo e não era contra-ataque. Era porque ele estava fazendo a marcação individual, ele foi correr atrás do Gabigol e o Gabigol se movimenta muito. Acabou ele dando um bote errado, ele já tinha amarelo, tomou o outro amarelo, foi expulso, né? Um jogador que é mais pesado, não é tão rápido assim, foi expulso de bobeira e já não ia jogar, né? E agora ficou prejudicando a equipe até na própria partida, né? E depois o
o Flamengo faz o segundo gol, né? Mata a partida. O Grêmio ainda tenta algumas jogadas, principalmente com o Ferreirinha, ele dá uma bela finalização. Depois o São Paulo coloca o Pedro, né? O Pedro mostrou que queria muito e poderia ter feito gols ou dar assistência, mas pecou um pouco ali nas horas certas, né? De finalizar ou dar o passe. Teve um lance que o Luiz Araújo vinha para chutar a bola, ele praticamente tira o Luiz Araújo da jogada, mantém ela e dá um chute e erra o gol, né? E teve alguns erros assim que o Flamengo poderiam ter aproveitado, né? Principalmente quando a equipe do Grêmio estava muito acima, né? Com o Cebolinha ou com o Luiz Araújo, que já tinha entrado, né? Mas o meio-campo do Flamengo, com Alan, o Thiago Maia, preferiu toque de bola, preferiu cadenciar o jogo e não fazer um jogo mais direto, né? Preferiu se defender, como o São Paulo até falou na entrevista, né, na coletiva, prefiro se defender com a bola, né? Eu assim, se eu estou vendo uma oportunidade de marcar mais um gol e praticamente matar, entre aspas, né, a chance do Grêmio de tentar fazer alguma coisa no Maracanã, eu até prefiro. Mas o São Paulo falou que prefere mesmo que a equipe se defenda mais com a bola. A gente entende toda a filosofia do São Paulo, é diferente da minha filosofia, mas assim, cada um tem a sua filosofia, cada um entende do seu futebol, porque o bom do futebol é isso também. Futebol não é ciência exata, não tem só uma forma de jogar, não tem uma forma certa de se defender, tá? A forma que eu critico o Renato Gaúcho é a forma que eu vejo e prefiro o futebol, é a forma que eu critico ou elogio o São Paulo, é a forma que eu vejo o futebol será sempre diferente de um treinador e de outro, né? Mas, como eu falei, se você tendo a oportunidade de fazer um contra-ataque, de fazer uma jogada mais direta para marcar o terceiro ou o quarto gol, eu preferiria do que pegar a bola, recuar, organizar, fazer uma organização ofensiva aí sem atacar, perdia muito tempo nesses contra-ataques aí, nessas oportunidades que a defesa do Grêmio acabava deixando, tentando marcar um gol para diminuir a desvantagem que terá aqui no Maracanã. Que o Flamengo já não perde desde o dia 22 de junho, né? Que foi contra o Bragantino e fora de casa. E o Flamengo já não toma 2 gols no Maracanã, tem um bom tempo. Assim, de cabeça, o último jogo que eu vi que o Flamengo tomou mais de um gol foi aquele jogo contra o Botafogo de 3-2, né, no começo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Flamengo, para mim, já está, né, com os 2 pés, para mim já está com tudo na final. Vai esperar o, o confronto entre São Paulo e Corinthians, né, que apesar do Corinthians ter vencido a partida, o São Paulo tem tudo para conseguir a virada, né? Vai ter um jogo daqui a dia 16 de agosto, dia 15 de agosto, na verdade, o jogo do São Paulo e Corinthians, né? Caleri provavelmente já deve ter voltado, não terá o Luciano. Vamos ver o que o Dorival vai pensar para esse jogo, né? Então, praticamente, com todo respeito ao Grêmio, eu vejo o Flamengo já nessa final esperando Corinthians ou São Paulo, né? E deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, o que você acha, o que vai acontecer, né, no próximo confronto aqui no Maracanã, mais uma vitória do Flamengo, ou o Grêmio vai surpreender, vai calar até a minha boca, né? E vai conseguir virar e se classificar da Copa do Brasil, né? Para a final da Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Deixa nos, se inscreva no canal, deixa o like, tá? Quem puder
dá o Pix e compartilha esse vídeo para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.